Então, pessoal, agora gravando. Boa noite a todos. Vamos começar, então, a primeira aula de TCC. Lembrando que a aula passada foi a apresentação do plano de ensino, né? E uma conversa sobre o TCC, para dar um panorama geral. Hoje nós começamos com a matéria mesmo. Os slides ao final da aula estarão disponíveis ali no Google Classroom. Vou compartilhar aqui a minha tela. Muito bem, então vamos lá. O que vocês vão fazer este semestre é um projeto de pesquisa. Como a gente já falou aula passada, o projeto, na verdade, não é uma pesquisa, é uma proposta de pesquisa. Que é o que a gente vai, nessa proposta, nós vamos levantar ideias, nós vamos levantar conceitos, nós vamos levantar modos de operação, custos, cronograma, etc. É essa a ideia de se fazer um projeto. Para que, depois do projeto feito, você possa seguir com a pesquisa com o menor risco possível de dar errado. Uma coisa que eu sempre ressalto na disciplina de TCC é que, se você for ver hoje em dia a exigência das empresas, muitas empresas contratam pessoas que entendem de projeto. Antigamente era a pessoa que falava inglês, a pessoa que era líder, a pessoa que não sei o quê, que trabalhava em grupo e tal. Vocês podem olhar hoje, eles vão falar de empreendedora e vão falar de que saiba realizar projetos. Ah, mas é um projeto da empresa, isso aí é um projeto de TCC. É a mesma coisa. Os passos são exatamente os mesmos, as propostas são exatamente as mesmas. Então, o que é um projeto de pesquisa? Do latim prodicere, colocar adiante. Ou seja, eu não estou fazendo aquilo ainda, eu estou preparando para daí sim colocar em prática, colocar adiante. É a previsão de recursos, equipamentos, ordem das tarefas, estabelecimento de objetivos, hipóteses, variáveis, metodologia, ferramentas de análise de dados, cronograma de atividades, etc., necessários à pesquisa. Então, tudo isso aqui é necessário para a pesquisa se desenvolver. Tudo deve ser estudado e planejado a fim de que as fases da pesquisa se processem normalmente, sem riscos ou surpresas desagradáveis. Então, é muito comum você estar fazendo uma pesquisa, você achar que vai ser fácil, achar que é tranquilo, achar que tem material, achar um monte de coisa e chega na hora, não funciona da maneira com que você esperava. Por exemplo, quando eu fiz a minha monografia de graduação, isso foi lá em 1997, eu quis falar sobre um assunto que estava na moda, em economia, que era o neoliberalismo. Então fiz o projeto, foi uma beleza. A hora de escrever a monografia, que é uma versão longa de um artigo, não tinha livro sobre aquilo. Artigo, não tinha internet, que as revistas científicas não estavam na internet, então a gente não conseguia utilizar a internet para grande coisa. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ficar viajando, visitando bibliotecas em tudo quanto é lugar para conseguir material para escrever isso. Por quê? Porque eu não fui vistoriar antes se tinha material. Eu pensava, é óbvio que tem material. É um assunto que está na moda, tem material. Então, não necessariamente. Por isso que tudo deve ser estudado e planejado a fim de que as fases da pesquisa se processem normalmente, sem riscos ou surpresas desagradáveis. A elaboração de um projeto em qualquer área depende de dois fatores fundamentais. 1. Capacidade de construir uma imagem mental de uma situação futura. 2.
capacidade de conceber um plano de ação a ser executado em um tempo determinado, que vai permitir a sua realização. Então, uma das características do ser humano que difere dos outros animais é que o ser humano consegue planejar. O que o autor está dizendo aqui, ó, capacidade de construir uma imagem mental de uma situação futura. Então, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, porque eu quero chegar numa resposta lá na frente. Isso é um planejamento. O projeto de pesquisa. Projeto. Plano geral de uma obra ou pesquisa a ser desenvolvida. Tá, e o que é o pré-projeto? Que todo mundo fala que tem que entregar o pré-projeto. O pré-projeto é o projeto não finalizado, né? Por exemplo, né, no primeiro bimestre, vocês vão apresentar e me enviar por e-mail os pré-projetos de vocês. Pelo menos o capítulo 1 do projeto. Isso é um pré-projeto que não está finalizado. A hora que você finalizou, ele é um projeto. Pesquisa. Ato ou efeito de pesquisar. O projeto é uma das etapas, componentes do processo de elaboração, execução e apresentação da pesquisa. Planejamento da pesquisa. Garante a sua viabilidade. Lembrando da aula passada que eu contei o caso da menina da veterinária, ela descobriu que o reagente que ela ia usar custava R$1.000 e poucos o ml. Então, veja, garantir a viabilidade. Eu não tenho dinheiro para pagar isso, não tenho quem pague por mim esse troço, não vou fazer. Ou então, né, foi o caso da menina, ela correu atrás de alguém para viabilizar a pesquisa dela e aí acabou ocorrendo. O projeto deve fazer a previsão de todos os recursos necessários para o cumprimento dos objetivos propostos, visando a solução de um problema de pesquisa. Então, todo o projeto tem um problema de pesquisa, que é o foco principal do projeto. É o que eu quero saber. Uma vez que o projeto virou pesquisa, a pesquisa vai tratar de responder a esse problema de pesquisa. Um projeto de pesquisa deve esclarecer o que fazer, por que fazer, para quem fazer, onde fazer, como, com o que, quanto e quando fazer, com quanto fazer e como pagar e quem vai fazer. Então, o projeto de pesquisa ele tem que contemplar todas essas questões. Essas questõezinhas aí, em termos científicos, são traduzidas por assunto, tema, problema, justificativa, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos, fundamentação teórica, metodologia, cronograma, financiamento das despesas, referências. Então, partindo para o projeto. Tema. Independente de sua origem, nesta fase é necessariamente amplo. Do tema é feita a delimitação do assunto a ser pesquisado. Então, vamos lá. O tema é amplo, né? Comentamos a aula passada que um tema no ensino médio podia ser medicina veterinária. Como vocês já estão fazendo medicina veterinária, esse não pode ser o tema. Tudo bem, então dentro da medicina veterinária, o que eu quero saber de forma ampla? Eu quero trabalhar com suínos. Que tipo de suínos? Produção de suínos, suíno de corte, derivados do suíno, doenças no suíno. Eu quero trabalhar com doenças nos suínos. Bom, então esse é o tema, doenças em suínos. Os temas podem surgir, o colega que abriu o microfone antes e falou que a dúvida dele, por enquanto, era o que fazer, né? Então, temos aqui, os temas podem surgir da observação do aluno, alguma área, alguma temática que vocês gostem, da vida profissional. Então, para quem está fazendo estágio, pode surgir uma ideia lá. Para quem trabalha
com medicina veterinária, mas em ambiente de medicina veterinária também. Programas de pesquisa, existem editais de pesquisa, PIBIC e tal, que ao invés de você propor um assunto, um tema, é o próprio programa que te propõe o tema. Ó. Vão concorrer à bolsa de pesquisa, tal, trabalhos submetidos com essa temática. Pode vir de programa de pesquisa também. Do contato e relacionamento com especialistas, então vocês têm uma série de especialistas no curso, né, professores da medicina veterinária. Do feedback de pesquisas já realizadas, que é uma outra coisa muito legal que pouca gente faz. Então você vai olhar lá o que já se pesquisou aqui na FAG, em medicina veterinária. Nós pesquisamos, sei lá, os casos ou as principais doenças encontradas na suinocultura, assim, assado, no ano de 2015. Tá bom? Será que são as mesmas hoje ainda? Que tal eu atualizar essa pesquisa que foi feita lá atrás? Não tem problema nenhum. Então, entre 2010 e 2015, aquelas eram as principais doenças. Entre 2015 e 2020, podem ser outras. Vamos pesquisar. De contato e relacionamento, feedback de pesquisas já realizadas, de estudo da literatura especializada, que é o chamado revisão bibliográfica. Eu pego um tema qualquer, que eu goste, e vou escrever. Não vou fazer pesquisa de campo, não vou fazer pesquisa de laboratório, pesquisa com dados, mas eu vou fazer pesquisa literária. Eu vou ler artigos, livros, etc., e vou compilar o que se sabe sobre um tema qualquer da medicina veterinária. Isso é um estudo de literatura especializada, também chamado de revisão bibliográfica. Assunto. Antes disso, antes do assunto, vamos ver. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Já vou deixar aí como tarefa de casa para vocês, para a próxima aula, vocês tentarem elaborar um tema. Trazer para nós um tema para a gente conversar. Vamos lá. Assunto. O assunto deve ser do gosto pessoal do pesquisador e adequado à sua formação. Então, beleza, eu vou trabalhar com suinocultura, mas eu odeio doenças. Então, não vai trabalhar com doença, vai trabalhar com outra coisa. Então, imagine que você... e eu já lê a próxima ali, porque uma coisa vai implicar bastante na outra. Deve haver disponibilidade do orientador para o assunto. Até pouco tempo atrás, muita gente queria pesquisar sobre piscicultura e não tinha orientador. A FAG não tinha nem a disciplina, né, de piscicultura na grade curricular. Hoje em dia, nós temos aí o professor Edivaldo, né, que vai trabalhar essa questão da piscicultura. Então tá, antes do Edivaldo não tinha ninguém para orientar? Tinha. Só que talvez não fosse o cara especialista naquilo. Mas agora a gente tem que ver se existe um professor na casa que domine aquele assunto. Por exemplo, eu posso fazer um estudo da energia nuclear aplicada na medicina veterinária? Pode. A pergunta, tem orientador para isso? Alguém vai entender desse troço para conseguir te explicar, para conseguir te orientar? Se tiver, excelente. Se não tiver, é melhor não. E uma coisa também que eu gosto sempre de ressaltar é o seguinte, ó. Eu gosto demais da área tal, mas eu odeio o professor tal. Bom, então não é uma opção, né? Porque vai ser uma relação péssima. Então você tem que achar uma área que você goste e um professor que você tenha bom. Você não precisa amar o professor também, mas você precisa ter um bom relacionamento com ele. Você vai escolher uma área que quem orienta naquela área é um professor que você tratou com ele a faculdade inteira.
não é no TCC que vocês vão se entender, né? Talvez vocês continuem tretando dessa forma. Então tem que ter harmonia, isso aí. Cuidados ao escolher o assunto. Verificar disponibilidade de material bibliográfico para o assunto, né? Veja o caso que eu expliquei lá da minha monografia. Verificar disponibilidade de material de laboratório para o assunto, né? A pesquisa que eu quero fazer vai envolver laboratório. A FAG tem laboratório? Tem, que bom. Eu posso usar o laboratório da FAG? Tem um horário disponível? Como é que eu faço para utilizar? Então a gente vai verificar isso na fase do projeto. Verificar os custos da pesquisa também, se você conseguir já, porque quando a gente fala lá do orçamento, que normalmente é uma bobeira, mas tá lá, isso você vai ver lá no final do trabalho, né? Então já pode levantar custos aqui. É uma contribuição para a ciência? Aqui fica uma ressalva para mim, pelo seguinte, né? É uma contribuição para a ciência super legal. Eu acho que todo mundo tem que tentar encontrar algo que a pesquisa propicie uma contribuição para a ciência. Ponto. Porém, isso é obrigatório mestrado, doutorado. Na graduação, não. Na graduação, tanto que as pessoas falam que os graduados, quando terminam o TCC, eles são iniciados na pesquisa. Então, vocês aprenderam a fazer pesquisa, vocês passaram, tanto que a banca tem toda uma celeuma em cima da banca, né? Tem toda uma liturgia em cima da banca, os alunos ficam com medo e etc., porque a banca é um rito de passagem, que aí você passa a ser um profissional já. Mentira, porque você... Às vezes o camarada tá lá no 9º período, que nem vocês, só que tá devendo 3 matérias em cada período para trás. Semestre que vem, ele fez o TCC1 nesse semestre que vem ele faz o TCC2. Ele não defendeu o curso porcaria nenhuma, ele tá devendo metade do curso ainda que ele não fez. Então, cria-se toda uma mística em cima disso por ser para você iniciar a pessoa na pesquisa. Mas pesquisa é um trabalho, como outro qualquer, só que tem mais normas, tem mais critérios, tem mais objetivos. Só isso. Então não tem que ter essa pira toda em cima do TCC e da pesquisa no geral. Delimitação do assunto. Selecionar um tópico para ser estudado em profundidade. Aí é uma coisa também que os alunos demoram a perceber isso. E normalmente eles só vão perceber no finalzinho, lá no artigo mesmo, né? Quando eu falo assim, professor, eu quero estudar tal coisa que se divide em 4 partes e cada uma dessas partes tem um monte de coisas lá. Eu quero estudar tudo isso. E eu sempre digo o seguinte, escolha uma das partes ou uma das divisões da doença e faça dessa. Não, professor, mas daí vai ficar muito pouco. Não vai ficar muito pouco. Você vai selecionar um tópico para estudar em profundidade. Porque vocês vão ver, a hora que vocês definirem o tema, o problema, o assunto, vocês vão achar o máximo, vão começar a juntar material, começar a procurar artigo e tal. Daqui a pouco vocês estão com 145 artigos e não leram nenhum ainda. Mas é que todos são da área específica. E quando você começa a querer abrir demais o teu TCC, tudo bem, você vai abrindo. Cada vez você vai precisar de mais material. Só que uma hora você tem que fechar ele. E a pessoa não consegue fechar. É por isso que a gente fala, escolher um tópico para ser estudado em profundidade. Professor, mas só esse tópico é irrelevante. Não importa. O teu trabalho vai ter começo, meio e fim. Você se propôs a analisar isso aqui, você fez toda uma análise e você concluiu com isso aqui. É isso que importa. E vocês vão ver que com um tópico, escrevendo direitinho, o artigo de vocês vai ficar com 15 folhas. 12, 15 folhas. Se vocês quiserem abraçar o mundo, vocês vão escrever 70 páginas e não vão fechar.
delimitação torna o estudo viável de ser estudado. Então, delimitação de tempo, delimitação de lugar, delimitação de objeto. Tudo isso é importante para a gente conseguir fechar depois. Evitar temas muito amplos que resultem em trabalhos superficiais. Que era o exemplo que eu estava dando antes. Existem duas formas de delimitar o assunto. Divisão do assunto em partes, estudando-se apenas uma delas, que foi o que eu acabei de falar, e fixar-se em circunstâncias de tempo ou espaço limitados para o estudo. Então, eu vou estudar determinada coisa entre os períodos de tal a tal em Cascavel, Paraná. Ponto. Eu estou delimitando temporalmente, estou delimitando em espaço geográfico. Exemplo de delimitação de tema, de assunto. Desenvolvimento regional. Beleza, é a minha área do mestrado. Assunto delimitado. Crescimento econômico da cidade de Cascavel. Ponto. Uma bosta de um assunto. Por quê? Porque o crescimento econômico da cidade de Cascavel não é importante? É muito importante. Eu estou dizendo uma bosta de delimitação de assunto. Porque, veja, Cascavel é uma cidade relativamente recente, né? Tem 70 anos, acho que nem isso. É dos anos 50 e pouco, acho que deve estar fazendo 70. Acho que em 2025 ela faz 70, se eu não estou enganado. Durante esse curto espaço de tempo, eu tive que estudar, não só Cascavel, como a região oeste toda. Crescimento econômico da cidade de Cascavel, eu quero saber como que Cascavel cresceu. Beleza. Só que aí o que acontece? Na primeira fase de Cascavel, ela cresceu por conta da madeira e erva mate. Na segunda fase, ela cresceu por conta da produção agrícola. Na terceira fase, ela cresceu por conta da agroindústria. Na quarta fase, ela cresceu com a indústria metal mecânica e com serviços em geral. Então, veja, eu não posso colocar esse crescimento econômico da cidade de Cascavel como um assunto, porque eu não vou conseguir fechar ele. É muita coisa para escrever no TCC. Então, como seria a delimitação correta disso? Crescimento econômico da cidade de Cascavel entre os anos de, sei lá, 1960 e 1980. É uma fase. 1990 e 2010, ou 2000 a 2010. É uma fase. 2020, eu poderia trabalhar nesse aspecto. Então, esse aqui não é um exemplo de assunto delimitado. E eu já deixei ele mal delimitado, justamente para a gente poder fazer essa distinção. Então, vamos ver se tem alguma pergunta sobre o assunto. Não tem. Então, vamos continuar. Problema. Toda pesquisa deveria começar pelo problema. Porque o problema é o que efetivamente eu quero saber. Quando a gente teve lá a disciplina de metodologia científica, as pouquíssimas pessoas que gostaram eu particularmente adoro pesquisa e odiava metodologia científica. Fui professor de metodologia científica, inclusive. Até como professor eu passei a gostar um pouco mais. Mas assistir a aula de metodologia científica é chato. E estudar ela é muito chato. Mas dar aula é legal. A pessoa assistiu lá metodologia científica e achou muito legal, eu quero ser um pesquisador, eu vou começar a pesquisar na área e não sei o quê. E aí ela vê alguma coisa, ela já fala, puxa, olha, isso aqui dá uma pesquisa. Isso aqui dá uma pesquisa. Ela está pensando em termos de problema. Ela já começa com o problema, que é o foco. Então, a partir daquilo que eu quero saber, eu vou puxar tema, eu vou puxar assunto. Eu já fui para a parte principal, que é a formulação dele. Quando as pessoas não têm essa vivência de pesquisa, etc., que elas ficam perdidas, que agora elas vão ser obrigadas a fazer uma pesquisa,
aí ela não tem nada em mente para gerar um problema de pesquisa. Então, por isso, fica mais fácil e tema, assunto e depois problema. Problema é o foco que se deseja provar ou desenvolver. Então, eu quero saber alguma coisa, eu quero provar uma tese ou desenvolver uma linha de raciocínio sobre determinado assunto. Pode surgir de uma dificuldade prática enfrentada pelo pesquisador, da sua curiosidade científica, de desafios encontrados na literatura de outros trabalhos ou na própria teoria. Vejam só, né? Eu não aguento mais assistir televisão e o povo falando da Covid, né? Eu fico mais atento quando estão falando do comércio, da volta ao trabalho, talvez de uma volta às aulas, etc. Eu foco na questão lá para saber o que está rolando. Caso contrário, não. Mas vocês, que devem acompanhar de vez em quando também, que eu também de vez em quando acabo ouvindo alguma coisa, vocês podem escutar o povo falando, olha, acabou de ser publicado um estudo sobre não sei o quê. Olha, semana passada saiu um estudo, tal. Eu vi um médico falando esses dias na televisão que por dia saem em torno de 7 ou 8 estudos no mundo novos sobre a Covid. Então vejam, né? Porra, mas tá todo mundo pesquisando, então não tem relevância nenhuma. Claro que tem, porque cada estudo desse vai abarcar um problema de pesquisa. É testes com remédios, é testes com vacinas, componentes da vacina, componentes de análise dos pacientes, etc. Então, cada estudo, a Covid é tudo igual. Não, cada um está atacando um aspecto da Covid. E isso é o problema de pesquisa. Eu vi essa semana que algumas pessoas, não são todas, e por isso vai sair uma nova pesquisa agora. Algumas pessoas que tiveram sintomas graves da Covid, que foram submetidas, inclusive, à respiração mecânica e tal, e não morreram, um grande percentual delas está apresentando uma lesão no músculo cardíaco. E como é um vírus que ataca as vias respiratórias, os médicos não sabem ainda por que está lesionando a musculatura do coração. Então isso já vai dar outra pesquisa. Então o que eu quero saber numa pesquisa dessa? Por que a Covid está lesionando o músculo do coração em pacientes com sintomas graves? Ponto. Ou num grande percentual de pacientes com sintomas graves. Eu não sei ainda se são todos os pacientes ou se são alguns. Então, isso é o problema de pesquisa, é o que eu quero saber especificamente. Então, aí, partindo disso, como é uma obrigatoriedade científica, eu já sei o que eu quero fazer. Essa pesquisa sobre o Covid. Beleza, e qual que é o seu tema? O meu tema é patologias, a pandemia do Covid. Tá. E dentro da pandemia do Covid, qual que é o assunto? Possíveis efeitos da Covid na musculatura cardíaca em pacientes graves. Eu criei o assunto e o tema com base no meu problema. Ok? Normalmente, volto a repetir, normalmente as pesquisas elas começam pelo problema. Só que aí pessoas que já têm uma vivência de pesquisa grande. Alunos de graduação é mais difícil começar pelo problema. Então nós vamos tema e assunto. Geralmente é representado por uma pergunta ou uma afirmação. Então, por que as pessoas são acometidas, tal. Pergunta. Afirmação. Pessoas com sintomas graves têm apresentado, tal. Então, eu estou afirmando. Qual que é a diferença? Nenhuma. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer uma pergunta do que uma afirmação. Mas, de forma prática, não tem diferença nenhuma. O que vai dar diferença é que quando você estiver finalizando o teu artigo, na conclusão do teu artigo,
Se o seu problema foi uma pergunta, você vai responder a essa pergunta. Se o seu problema foi uma afirmação ou uma negação, você vai, na tua conclusão, dizer se aquilo se mostrou verdadeiro ou não. A formulação do problema prende-se ao tema proposto. Ela esclarece a dificuldade específica que se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Qual que é a dificuldade que eu pretendo resolver? Porque a COVID, que é um vírus lá que ataca as vias aéreas, está lesionando o músculo cardíaco. É isso que eu quero saber. Muito bem. Feito o problema, né, que, como disse para vocês, é a parte principal. Falei para vocês aí como tarefa pensarem num tema, num assunto, mas podem pensar num problema também. O que na medicina veterinária te causou mais curiosidade? Outra coisa que às vezes as pessoas não se tocam disso, mas assim, você não precisa, na medicina veterinária ou em qualquer outra especialidade científica, você não precisa perguntar daquilo especificamente. Por exemplo, eu não preciso perguntar ou querer saber alguma coisa sobre bicho, sobre tratamentos, etc. Eu posso perguntar sobre pessoas. Eu posso perguntar, fazer um questionário para saber o comportamento dos donos de pets, o comportamento de alunos da medicina veterinária dentro da faculdade, a viabilidade econômica da abertura de uma clínica veterinária na cidade onde vocês moram, ou em Cascavel, se for essa cidade. E outra, você não precisa abrir isso na cidade que você mora, você pode abrir em outra e se mudar para lá. Então, tudo isso pode ser abordado num projeto de pesquisa. Então, eu não preciso, porque eu estou fazendo medicina veterinária, eu tenho que falar de boi, eu tenho que falar de cachorro, eu tenho que falar de cabrito. Não. Eu posso falar sobre qualquer outra coisa que acabe envolvendo, direta ou indiretamente, a medicina veterinária. Houve uma turma aí que fez uma pesquisa sobre a percepção dos usuários de frango industrializados, né, da utilização de hormônios na produção de frango. Eles foram entrevistar pessoas no supermercado, comprando lá o franguinho, falando assim: a senhora acha que tem hormônio nesse frango? Acho. Por quê? Nós disso. Uma pesquisa de coleta de dados primários, pesquisa fácil de fazer, tabulaçãozinha de dados básica, tudo certo, bem tranquilo. Justificativa. Eu chamo de o marketing do nosso projeto. Porque é na justificativa que você vai despertar a curiosidade das pessoas em ler ou não o que você está querendo escrever. Então veja, na justificativa você vai ter que contar uma historinha para ressaltar o quanto aquele estudo, aquela resposta é interessante. Você tem que deixar a pessoa curiosa para ler o seu trabalho no futuro, quando ele houver. E como eu disse na aula passada, esse item talvez é o mais importante na hora de você ser admitido num projeto de pesquisa, num programa como o PIBIC, num programa como a Fundação Araucária, a CAPES, num mestrado que você vai fazer, vai tentar um mestrado. Normalmente, seleção de mestrado alguns casos, prova, mas nem todos, mas sempre tem entrevista e projeto, e discussão do projeto. A entrevista é a discussão do projeto, além do teu currículo, é claro. Então, você faz um bom projeto, o que vai gerar um bom projeto? A curiosidade de um pesquisador. Eles vão ver aquilo e falar: porra, eu quero saber o que vai dar isso aí. Inclusive, eu quero orientar essa história aí, porque eu estou curioso. É um dos elementos que mais contribui para a aceitação da pesquisa, expondo as razões de maneira clara e convincente.
A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. Então, é na justificativa que eu vou fazer uma espécie de introdução ao assunto. Eu vou ambientar aquele assunto. E a forma com que eu vou fazer essa ambientação deve despertar a curiosidade do leitor. Por exemplo, né, o que eu falei lá da história do músculo cardíaco lá. Eu, que não sou da área da médica, eu estou curioso para saber o resultado dessa pesquisa, porque o que tem a ver a via aérea com o coração? Então, se você escreve isso de forma a convencer a pessoa que aquilo é uma puta coisa interessante, bacana. Ah, professor, mas é a viabilidade econômica da abertura de uma clínica? Puta coisa chata. É, para quem não vai abrir uma clínica. Para quem vai abrir uma clínica, eu falo, pô, era bem isso que eu queria saber. Hipótese. É um elemento que não é obrigatório no projeto. Ele está lá, mas não é obrigatório. É uma suposição que se faz na tentativa de responder ao problema de pesquisa. Então, se o meu problema de pesquisa cabe uma resposta provisória, vai me ajudar, eu faço. Se não, não. E normalmente é mais que uma hipótese. Como respostas e explicações provisórias, relaciona duas ou mais variáveis do problema levantado. Então, a lesão do músculo cardíaco se dá por conta disso, por conta daquilo, por conta daquele outro. Tá, mas é por causa dessas três? Eu não sei. Eu estou pesquisando algo que ninguém faz ideia. Então eu vou estabelecer três possíveis causas e vou atacar aquelas três possíveis causas. Pode ser que não seja nenhuma das três. E aí o que acontece? O trabalho não presta para nada? Presta. Presta para você saber que aquelas três não têm efeito nenhum. Como, por exemplo, por que tanta gente fala que a cloroquina não cura ninguém, que é uma idiotice o que estão fazendo com a cloroquina? Porque já um monte de gente fez trabalhos cuja hipótese era a cloroquina é eficiente no tratamento da Covid-19. Ponto. E se mostrou ineficiente. Trabalho não serve para nada? Olha, para a equipe do nosso governo provavelmente não serviu para nada, porque eles sabem que existem vários trabalhos, eles continuam mostrando cloroquina para ema até, né? Deve ser testável e responder ao problema. Então, como se dá tal coisa? Se dá assim, assim e assim. Ponto. Então, são respostas provisórias. Serve de guia na pesquisa para verificar sua validade. Como eu falei, né? Se a pesquisa for a cloroquina é eficiente no tratamento da Covid, hipótese 0 é eficiente. Hipótese H1 não é eficiente. É meio óbvio, né? Não precisa escrever essas duas hipóteses. Ou ela é eficiente ou ela não é eficiente. Pode ter uma terceira hipótese, ela é mais ou menos eficiente. Então eu não preciso. Ela é eficiente? No final da pesquisa eu vou dizer se ela é ou não, não preciso de hipótese. Já quando eu quero direcionar as partes em que eu vou estudar efetivamente, aí a hipótese é necessária. Então, hipótese 1. O elemento X, a cloroquina, utilizada em pacientes hipertensos e não sei o que, é eficiente no tratamento. Outra, a cloroquina utilizada em pacientes com sintomas graves, é eficiente. Outra hipótese, a cloroquina com, sei lá, com crianças, pacientes, crianças, tal, é eficiente. Beleza. São só esses três que eu vou testar. Não vou testar a população como um todo. Então, aí se faz necessário hipótese. Os trabalhos de graduação, vou dizer para vocês que alguns dos alunos fazem hipótese, mas é aquele tipo de hipótese que eu falei. É bom, não é bom. Que é uma hipótese que não faz sentido nenhum. Não tem problema estar lá. Mais de 90% dos trabalhos de graduação não precisam de hipótese.
Mas na hora que eu estiver lendo os trabalhos de vocês, aí eu vou já determinar se precisa, se não precisa. Objetivo geral. Tem por finalidade apresentar uma visão global do projeto a ser desenvolvido. Então, o que eu quero fazer nesse projeto de forma geral? Eu quero descobrir se tal coisa acontece assim, assim, assado, blá, 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 blá. Ponto. Objetivos específicos normalmente são de 3 a 5 e devem indicar as ações a serem realizadas para a obtenção da resposta ao problema de pesquisa e a confirmação ou negação das hipóteses, quando elas existem. Então, beleza, eu quero saber aquilo ali, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer isso, isso, isso e isso. São as ações que eu vou trabalhar para resolver o meu problema de pesquisa e atender ao meu objetivo geral. Então, vamos voltar, que eu estava dando muito exemplo aí da Covid, né? Vamos voltar para a medicina veterinária. Então, tema, suinocultura, assunto, principais doenças da suinocultura de corte na região oeste do Paraná, nos anos de 2018 a 2020. Problema: quais são as principais doenças que acometem os suínos de corte no município de Cascavel, Paraná, entre os anos de 2018 a 2020? Justificativa: eu vou falar da suinocultura, eu vou falar das principais doenças e vou ressaltar o quanto é importante esse estudo. Objetivo geral: analisar os abatedouros da cidade, os abatedouros de suínos na cidade de Cascavel, ou não sei nem se vai precisar ir nos abatedouros, né? Vai analisar as principais propriedades, ou analisar 10 propriedades da suinocultura de corte no município de Cascavel, a fim de conhecer quais as principais doenças que acometeram suínos entre 2018 e 2020. Bom, objetivo geral. Objetivos específicos: selecionar propriedades para pesquisa. Segundo objetivo: fazer análises e verificar dados disponíveis nas propriedades. Terceiro objetivo: tabular os dados encontrados. Quarto objetivo: concluir quais são as principais doenças encontradas nesses animais. Bom, objetivo geral, objetivos específicos. São ações. Os objetivos devem ser sempre expressos em verbos de ação no infinitivo. O que são verbos de ação no infinitivo? Porra, professor, eu já ia mal em português, eu não lembro nada disso aí. Não tem problema, não vai ser por falta de verbos de ação no infinitivo que vocês não vão fazer os objetivos. Então, olha uns exemplos que eu postei aí para vocês. Quando a pesquisa tem o objetivo de conhecer alguma coisa, eu posso usar apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. Por exemplo, essa que eu falei. Conhecer quais as principais doenças. Então, eu posso usar qualquer um desses verbos. Quando a pesquisa tem o objetivo de compreender, por exemplo, tem um processo na medicina veterinária que você não consegue compreender, você não tem explicação ainda. Por que cachorrinhos da raça... Sei lá, eu já tive tanto cachorro de raça problemática, vamos pegar o Yorkshire, tem problemas normalmente de tumores no fígado ou tumores no baço. Compreender, né, também por que, voltando lá à Covid, por que o músculo cardíaco é afetado. Eu posso usar compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar. Quando a pesquisa tem o objetivo de aplicar. Então, por exemplo, eu quero aplicar um questionário para saber a opinião das pessoas.
desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar, melhorar. Quando a pesquisa tem o objetivo de analisar, por exemplo, quando você está fazendo um relato de caso, você está analisando aquele caso. Comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar, experimentar. Quando a pesquisa tem o objetivo de sintetizar, normalmente a gente faz isso em revisões bibliográficas. Eu vou pegar um conteúdo que fale sobre ozonioterapia no tratamento de equinos. Eu vou tentar buscar todos os materiais relevantes que já foram publicados sobre isso e eu vou sintetizá-los no meu artigo científico. É uma revisão bibliográfica? Não tem função nenhuma, tem uma relevância menor. Mas, por exemplo, ao invés de você pegar, sei lá, 20 artigos para tentar entender a ozonioterapia, você lê o seu que já vai selecionar as principais contribuições dos autores sobre isso. Então, eu estou sintetizando. Como eu falei para vocês, eu sou da área do desenvolvimento regional no mestrado. Eu tenho um artigo publicado que são as principais teorias do desenvolvimento regional. Então, eu peguei várias teorias que estão aí dadas e compilei todas num arquivo apenas, num artigo apenas. Então, neste caso de síntese, eu vou colocar aí compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, reunir, sintetizar. Quando a pesquisa tem o objetivo de avaliar. Então, aqueles meus alunos lá, eles queriam também avaliar o conhecimento das pessoas sobre hormônios em frangos. Argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar. O tratamento da cloroquina que nós falamos agora há pouco é algo que vai ter o objetivo de avaliar se aquele medicamento funciona ou não. Avaliar se a ozonioterapia funciona ou não. Muito bem, fechamos aqui o capítulo 1, que é o que vocês vão me entregar no primeiro bimestre. Vão apresentar e vão me enviar por e-mail. Beleza. Capítulo 2 agora. O capítulo 1 ainda, se vocês não quiserem pesquisar em lugar nenhum, vocês conseguem fazer o capítulo 1 só com a cabeça de vocês. Porque vocês são alunos de veterinária do 9º período, vocês já têm um conhecimento grande, vocês não vão querer escolher uma área que vocês não fazem a menor ideia como funciona, então vocês conseguem fazer tudo da cabecinha de vocês. Apenas na justificativa, se vocês forem citar dados ou conceitos, aí vocês têm que fazer uma citação, né? Citar de onde veio aqui. Porém, na fundamentação teórica, o conhecimento que vocês têm da medicina veterinária não interessa, porque todo parágrafo precisa ser referenciado por um autor. É neste capítulo que você vai escrever, segundo fulano de tal, tararara, de acordo com o ciclano de tal, tararara, fulano, em sua pesquisa publicada em 2015, afirmou que... Tararara. Então, é essa a hora que vocês não podem dar opinião, vocês não podem conceituar nada. Quem vai conceituar são os autores que vocês estarão lendo. Nesta parte do projeto são resgatadas as contribuições, bem como tudo que já foi escrito sobre o tema a ser pesquisado. Essa questão do tudo que já foi escrito, eu também já poderia ter tirado, mas eu não tirei justamente para fazer uma... Eu sempre reforço, né? O tudo a ser, tudo que já foi escrito, era usado há 20 anos atrás. Hoje em dia, não precisa mais. Porque antigamente a pessoa ia falar no câncer. Né?
E aí você começava, a primeira vez que o câncer foi descrito na literatura ocorreu em 1800 e sei lá o quê. Tarará. Você quer saber isso? Procura no Google. Eu não preciso ficar colocando no meu artigo isso. O meu artigo, ele vai ser objetivo. Eu vou falar da doença, então eu vou explicar a doença. Eu não preciso falar quando que ela foi descoberta, quem foi o cara que descobriu, e etc. Se a pessoa quiser saber, ela procura no Google. A gente vai ser objetivo. É por isso que eu não gosto de colocar páginas, assim, quantas páginas tem que ter? Não costumo fazer isso. Mas na fundamentação teórica, e eu sei que vocês querem saber isso, 2 páginas, 3 no máximo, não precisa mais que isso. Tem a finalidade de ambientar o assunto ao leitor, bem como fornecer conceitos e subsídios importantes ao pesquisador. Então vejam, vocês vão escrever sobre alguma coisa da medicina veterinária que provavelmente eu, que sou economista, não saiba. Ao ler a fundamentação teórica de vocês, eu preciso passar a entender o que é que vocês estão fazendo. Então, a fundamentação teórica explica, até para um leigo, o que é aquilo que vocês estão fazendo. Diferente de outras partes do projeto ou pesquisa, todos os parágrafos precisam ser referenciados. Então, a fundamentação teórica é uma parte do trabalho que é sentar a bunda na cadeira e escrever. Não tem muito o que fazer. Você vai selecionar lá uma porrada de artigo, e já digo para vocês, quando vocês definirem o tema, o assunto, vocês vão começar a procurar no Google um monte de artigo, vão montar uma pastinha e vão colocar esse monte de artigo. Isso já fala uma pessoa que já fez isso dezenas de vezes. No meu caso, centenas de vezes, que eu tenho mais de 100 publicados. Não procurem mais do que 5, 6 artigos. Tá, mas só isso que vai ter no meu trabalho? Não, teu trabalho pode ter 50 depois, não tem problema. Mas para começar a escrever a fundamentação teórica, baixe no seu computador 5 ou 6. Leia estes 5 ou 6, selecione as partes importantes desses 5 ou 6 e escreva. Precisa mais? Pega mais 2 ou 3, leia e faça. Porque senão você fica 2 dias, uma semana, só baixando artigo, baixando artigo, baixando artigo. Na hora que você vai ter que começar a ler, você não vai ter tempo para ler 70 artigos. Você não vai conseguir sintetizar 70 artigos para ver o que é bom ali deles. Você vai começar a ficar agoniado e não vai escrever nada. Então baixa 5 ou 6, destrincha eles, leiam tudo deles, sublinha. Coisa que vocês acham muito bom, já copia e cola no trabalho. Tá, mas isso não é plágio? Mais ou menos. O plágio é quando você não faz a referida citação. Lógico, o meu trabalho não vai ser copia e cola, mas copia a parte que você acha que é importante, já cola ali, para depois você ler, você assimilar e você reescrever, citando o autor. Então, é assim que eu faço, é assim que todo mundo faz. Ou então, você não quer copiar e colar, você é aquele que gosta de papel na mão, pega o teu artigo, imprime, sublinha, faz anotação, e isso vai te ajudar muito a fazer o artigo. Os fichamentos que todo mundo fala que tem que fazer. Para fazer o TCC é bom fazer fichamento. O que é o fichamento? Você vai pegar o artigo em questão, você vai ler, vai sublinhar, vai transcrever aquilo num outro documento ou numa pastinha, dizendo que ali você já retirou as partes importantes daquele trabalho. Você pode fazer isso no teu artigo mesmo, né, no teu projeto de TCC mesmo. Metodologia. Terceiro e último capítulo do nosso projetinho. Informa os passos dados para a obtenção do resultado. A metodologia, basicamente, ela tem que te deixar replicar essa pesquisa. Você não concordou com os dados dela, você quer replicar a pesquisa. Através da metodologia, você tem que fornecer todos os recursos para a pessoa poder refazer a tua pesquisa. Exemplo, eu sou
Ministro da Saúde do Bolsonaro, eu não concordo com esses estudos que a cloroquina não é boa para o tratamento. Então, beleza, vamos pegar um dos artigos que está dizendo que ela não é eficaz, vamos ler a metodologia. Lá o cara vai explicar quantos pacientes foram vistos, qual que era a idade dos pacientes, qual que era a gravidade da Covid que eles tiveram, e etc. E aí você pega todo aquele compilado e faz uma nova amostragem. Você vai aplicar isso nos teus pacientes ali e ver se os resultados vão ser diferentes. É a metodologia que me propicia fazer isso. Para tanto, são informados todos os meios empregados na coleta de dados. É por isso que é importante você conhecer e informar todos os dados que são relevantes, né? Você tem variáveis que são dependentes e variáveis que são independentes. Você manipula uma variável, se ela for dependente, ela vai acabar gerando um movimento na outra. Se elas forem independentes, não tem problema. Quanto a isso, eu gosto de citar uma pesquisa que aconteceu na FAG. Uma professora, ela estava fazendo uma pesquisa lá com ratos, e os ratos que ela usava na pesquisa ficavam num laboratório. O biotério da FAG, ele ainda era no bloco 1 nessa época. E aí a pessoa fazia a pesquisa lá e tal. E ela tinha alguns alunos que ajudavam ela na coleta de dados. E basicamente os ratos ficavam andando lá num labirinto, e as alunas tinham que anotar alguns comportamentos dos ratos. E os ratos, eles faziam direitinho todos os dias lá, o comportamento deles era muito parecido, e com exceção de sábado de manhã. Sábado de manhã, os ratos, eles agiam de forma completamente aleatória. Isso aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três, aconteceu quatro. E a pesquisadora não sabia mais o que dizer, porque estava bonitinho, linear, chegava no sábado, alterava tudo. E aí, um belo dia, ela não tinha condições, ela estava a ponto de desistir da pesquisa, de abandonar e começar de novo. Aí, um belo dia, ela vai na sexta-feira à noite, no laboratório, lá no biotério, resolver um problema qualquer lá, ou verificar alguma coisa, e ela descobriu por quê. A técnica da época de laboratório, ela não no biotério, mas na salinha do lado, ela e as amigas compravam lá uma linguiça e fritavam a linguiça num bico de Bunsen lá, e os ratinhos ficavam loucos com o cheirinho da linguiça. Então, no dia seguinte, eles estavam todos alterados, estavam todos agitados. Isso é o quê? Isso vai acabar alterando o resultado da pesquisa, né? Depois acabaram colocando câmeras e tal para evitar que esse tipo de coisa acontecesse, né? Nem sei se no laboratório tem câmera lá, faz tanto tempo que eu não vou para lá. Mas foi descoberto que faziam isso, depois proibiram qualquer coisa do gênero. Mas isso vai influenciar metodologia. Você mudou o ambiente que o ratinho estava submetido e vai alterar os resultados, porque nós estamos, nesse caso, aí trabalhando com variáveis que são dependentes, né, de um determinado comportamento. Estabelece todos os procedimentos do pesquisador para o levantamento de informações. A metodologia possibilita a repetição do experimento por outro pesquisador a fim de confirmar ou refutar os dados obtidos. Muito bem. Dentro da metodologia, o que eu vou precisar saber? Que tipo de método eu vou usar? Depois nós vamos estudar isso. É o método indutivo ou é o dedutivo? Eu estou partindo do que se sabe, no geral, para explicar o caso particular que eu estou observando, ou eu estou partindo da minha observação para tentar generalizar ela pela explicação geral? Tipo de pesquisa.
ela vai ser bibliográfica, ela vai ser em livros, artigos, revistas, etc. Ela vai ser descritiva, eu vou descrever um processo, eu vou descrever um caso, ou ela vai ser experimental, eu vou a campo fazer um experimento, ou eu vou num laboratório fazer um experimento. Variáveis, dependentes ou independentes, como eu estava falando para vocês. Se a variável é independente, não tem problema, o ambiente não vai ter grande impacto. Se ela for dependente, pode ser que o ambiente seja uma das causas de variação dos dados. Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas também. As variáveis quantitativas, elas são autoexplicáveis. Quer ver um exemplo? Eu chego no final do primeiro bimestre e eu dou nota 5 para todo mundo da turma de vocês. E aí vocês vão ficar horrorizados comigo. E vocês vão perguntar o porquê que vocês tiraram 5 de média. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: tiraram 5 de média porque o projeto tá uma porcaria e a apresentação de vocês foi uma porcaria. Pronto, 5. Vocês entenderam. Eu não preciso ficar 2 horas explicando o porquê que eu dei 5 para vocês no projeto. Por que curto e grosso você consegue explicar? Foi essa nota porque é uma porcaria. Porque é uma variável quantitativa. Ela é autoexplicativa. Por exemplo, eu sou economista, né? O PIB do Brasil retraiu 2% esse ano. Ponto. Até você que não é economista, você sabe mais ou menos o que é o PIB, que é uma medida de crescimento econômico do país. O país decresceu 2%. Beleza. Está explicado. Ah, mas quais foram as causas? Beleza, aí a gente pode entrar nas causas. Agora, todo mundo entendeu que retraiu 2% no PIB. Quantitativo. Já a qualitativa já é uma outra história. Veja lá, o exemplo do ratinho lá que eu estava falando para vocês, lá da linguiça, etc. Antes da professora lá descobrir que os ratinhos estavam sentindo cheiro de linguiça. Qual era a explicação da variabilidade toda dos dados que ela tinha ali? É qualitativa. Ela ia ter que criar hipóteses, aí sim, e tentar explicar o porquê que aqueles dados comportamentais se comportaram daquele jeito, né? Se mostraram daquela forma. Então, qualitativo. Eu tive um professor do mestrado e ele foi fazer o doutorado dele no Canadá. E ele estava contando para a gente que o pessoal do Canadá é muito metódico com as coisas. E aí o orientador dele um dia perguntou se ele ia, na dissertação, que ele precisava definir se ele ia trabalhar com variáveis quantitativas ou qualitativas. E ele falou assim, não pensei nisso ainda, mas é tão urgente assim, é importante? E o cara disse, não, urgente não, nem importante. Porém, aqui na nossa universidade, a gente trabalha da seguinte maneira. Teses que trabalham com dados quantitativos têm no mínimo 150 páginas. Teses que trabalham com dados qualitativos têm no mínimo 300 páginas. E eu queria que você soubesse disso, já para você se preparar para escrever. Então, o dobro do quantitativo do qualitativo. Sim, precisa ser o dobro? Não sei, né? Só que vai depender do seu poder de convencimento. Vejam só, se eu chegar para um aluno de primeiro período, acabou de entrar, tem uma semana de aula, calor, não sabe nada da faculdade, eu chego para o aluno e falo o seguinte: olha, aluno, aqui funciona assim. Se você tirar 7
ou mais do que 7, em todas as disciplinas, todos os bimestres, você passa direto. Se você tirar entre 4 e 6,9, você fica de exame. Se você tirar abaixo disso, você reprova direto. Bom, o calouro que não sabe nada da faculdade, ele já vai entender. Com essa frasezinha curta aí, ele conseguiu entender como é que funcionam as notas na faculdade. Agora, é uma variável quantitativa. Agora, se você perguntar para os alunos do nono período, que são vocês, se 7 é uma boa nota, aí a gente vai dividir opiniões. Alguns vão dizer que não, que é uma péssima nota. Outros vão dizer que é uma excelente nota. Os argumentos, né? 7 é a média. Se 7 é a média, o sujeito vai se formar como o cara da média, ou seja, um cara medíocre, um veterinário medíocre. Já os outros vão dizer o seguinte: 7 é a nota mínima para eu passar. Eu passando com 7, eu sou tão veterinário quanto você que passou com 10. Nós vamos ter o registro validado da mesma forma e eu aproveitei mais, eu me diverti mais, etc. Quem tem razão dos dois? Cada um do seu jeito tem razão. E aí? Como é que eu vou explicar isso? Eu vou ter que fazer um texto ressaltando a importância da nota 7 ou refutando a importância da nota 7 como sendo uma nota que deveria ser desprezada. Os alunos deveriam focar em notas mais elevadas para melhorar a qualidade do ensino, blá, 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 blá. Ou seja, demanda convencimento. Então saibam que variáveis quantitativas são sempre mais fáceis do que qualitativas. Forma de coleta de dados. Estudo de caso. O objeto da pesquisa se resume a um determinado indivíduo, família, grupo, máquina, comunidade, etc. Eu vou fazer o relato de um caso que aconteceu numa clínica, que eu estava fazendo um estágio, assim, assim, assado. Beleza. Então, eu estou resumindo um indivíduo. Eu vou relatar aquele caso. Mas eu posso relatar os casos que ocorreram na clínica veterinária nos últimos 10 anos de uma doença muito rara. E apareceram 3 casos lá. Então, eu estou fazendo um relato de casos. Não tem problema. Posso pegar como um relato a raça de cachorro Rottweiler, que normalmente tem problemas ali na cabeça do fêmur, né? Porque tem problemas ósseos, ou o dog alemão, que tem problemas ósseos também por causa do crescimento muito rápido, tal. E eu vou pegar uma família de animais, o dog alemão, o Rottweiler, um dos dois, para explicar. Então, isso é um relato de caso. População. O objeto da pesquisa é toda a população. Amostragem. O objeto da pesquisa é uma parte representativa da população e não a totalidade dos indivíduos. Então, ou eu trabalho com população, com todo mundo, ou eu trabalho com amostragem. Eu vou selecionar uma amostra. Essa seleção de amostra precisa ter critérios, né? Existem cálculos para a gente saber a relevância de uma amostragem. Uma questão explicativa disso que vocês já ouviram várias vezes. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas vocês já ouviram várias vezes. Saiu uma pesquisa do Ibope sobre, sei lá, sobre confiança no presidente da República. E aí o sujeito fala o seguinte: foram ouvidos 3.425 pessoas nas localidades de tal e tal. Ou em todos os estados, em todas as capitais do estado do Brasil. Beleza. Capitais de estado do Brasil, não do estado do Brasil. Por que os 2.425? Porque o sujeito pegou a amostragem. Qual que é a população que vota, por exemplo? Eu só queria saber os votantes. Então, são pessoas com mais de 16 anos e
com menos de 65, porque a partir de 65 o voto é voluntário. Então, esse é o grupo de pessoas que eu quero pegar. Beleza. Quantos milhões são no Brasil? Porra, são um monte. Mas eu vou fazer por capitais do estado. Eu vou pegar a população dessa faixa etária de cada estado, a capital de cada estado, e aí eu vou aplicar uma fórmula. E aí a formulazinha vai me dizer que no estado, na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, eu vou precisar entrevistar 825 pessoas. Em Curitiba, que é infinitamente menor do que a cidade de São Paulo, eu vou precisar entrevistar 82. E assim vai. A somatória de tudo isso deu 2.425. Isso é amostragem. Numa pesquisa científica, a gente tem que criar um modelo amostral para fazer uma pesquisa, porque senão, na banca, o orientador vai encher o saco. O orientador não, o avaliador vai encher o saco. Ou então eu trabalho com a população, trabalho com todo mundo. Numa pesquisa eleitoral, não tem como você trabalhar com todo mundo. A maior pesquisa eleitoral é a própria eleição, né? Você pega aí mais de 90% dos portadores de título de eleitor. Tá, e como é que eu trabalho com a população, então? Não tem jeito? Tem. Por exemplo, eu posso querer saber qual é a opinião dos alunos de medicina veterinária sobre determinada coisa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrevistar todos os alunos de medicina veterinária. Obviamente eu não vou conseguir atingir a todos, nem todos vão querer participar da pesquisa. Tudo bem, mas eu abordei todos. E aí eu restringi. Poxa, mas mesmo assim é muita gente. Beleza, eu posso querer saber qual é a opinião dos alunos do primeiro período noturno de medicina veterinária. Bom. Mas é válido, vale a pena fazer uma pesquisa dessa? Por que não? Estou trabalhando com a população. Ah, mas devia trabalhar com o resto dos alunos. Tudo bem, mas a minha metodologia, o meu problema de pesquisa envolvia os alunos de primeiro período de medicina veterinária, FAG. Ponto. Estou trabalhando com população. Instrumentos. São os instrumentos materiais e técnicas usadas na coleta de dados. Por exemplo, eu vou aplicar um questionário, o questionário é um instrumento da coleta de dados. Esse questionário vai ser aplicado pelo Google Formulários, ou vai ser aplicado pelo WhatsApp, etc. É um instrumento de aplicação de pesquisa. Lembrar que fichas de coleta de dados, questionários de entrevistas, prontuários veterinários, fichas de resposta, software, são instrumentos para a pesquisa. Procedimentos. Nas pesquisas descritivas é a descrição detalhada de todos os passos da coleta de dados. Porque, olha só, eu defini a minha análise, a minha amostra. Vamos supor que eu queira saber a opinião da população de Cascavel sobre um determinado assunto. Beleza. Fiz o cálculo lá, o professor de TCC me ajudou a fazer o cálculo, eu descobri que eu preciso entrevistar 189 pessoas. Ok? E aí eu faço a entrevista. Beleza. Procedimento. Como é que você fez essa abordagem? Ah, eu fui lá no calçadão de Cascavel, às 3 horas da tarde, e eu fui abordando as pessoas que passavam por mim. Ok. Aí o que eu vou te perguntar? Quem eram essas pessoas? Ah, eram pessoas que estavam passando lá. Beleza. Provavelmente desempregados, né? Porque às 3 horas da tarde está andando no calçadão, são desempregados. Será que a opinião dos desempregados vai refletir na opinião de Cascavel? Dos habitantes de Cascavel? Às 3 horas da tarde você vai pegar o desempregado, você vai pegar o aposentado, você vai pegar as donas de casa. Será que é essa a opinião de Cascavel? Cabe essa dúvida. Mas se você descrever metodologicamente o porquê que você foi lá nesse horário, tem problema. É por isso que eu falo que a banca
ela sempre vai tentar achar um motivo para zoar o teu trabalho, para falar que o teu trabalho está errado, que o teu trabalho tem problema, e etc, etc. A leitura que eu faço desses trabalhos é justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, vocês não precisam ficar atentando a todos os detalhezinhos que eu estou falando aqui. Nós vamos discutir isso individualmente conforme eu for lendo os trabalhos de vocês. Em pesquisas experimentais, é detalhada a forma usada para fazer observação, manipulação da variável independente, o tipo de experimento, a maneira do registro de dados, a análise de dados, etc. Estou lá num laboratório fazendo uma pesquisa de química, a pressão do ar pode gerar uma variação. Como é que chama? O índice pluviométrico, a umidade do ar, etc. Tudo isso precisa ser considerado. Lógico, depende do tipo de pesquisa que nós estamos falando. Cronograma. Todo trabalho científico pressupõe um planejamento, sendo que normalmente envolve recursos e materiais humanos e exige prazos estabelecidos que devem ser cumpridos dentro do cronograma previsto. Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, tem lá o cronograma. Dentro desse cronograma, está lá, vou coletar dados em tal época, vou analisar os dados em tal época. Tarará. Então está aqui um exemplo de cronograma. No modelo que eu coloquei lá para vocês, eu já reduzi bastante isso. Então não precisa no TCC um cronograma tão grande. Orçamento é outro componente obrigatório que eu vou colocar lá os gastos que eu tiver no decorrer da pesquisa. Gasolina, papel, caneta, etc. Tem um exemplo lá no projeto também. Referências devem ser relacionadas todas as fontes utilizadas para a elaboração do projeto, desde que citadas. Li 14 artigos para escrever o meu projeto. Eu vou citar nas referências os 14. A pergunta é: você utilizou os 14 no texto? Não. Utilizei 5. Então, são os 5 que você vai listar. Ah, professor, mas eu quero mostrar que eu li bastante. Então, vou te dar os parabéns, que você leu bastante. Nas referências, você só vai colocar as referências que você usou efetivamente no texto. Então, tem aqui um exemplo de referência. Ó. Pereira J., A Era da Informática, em negrito, porque é o nome do livro. Primeira edição, São Paulo, Atlas, que é a editora, 2009. Não me perguntem por quê, mas você não pode escrever editora Atlas, é só Atlas. Como você não pode escrever primeira, colocar aquele azinho, edição. Também é assim, 1.ed. São Paulo /SP, também não pode. São Paulo, 2 pontos. É metodologia. A BNT estabeleceu isso. Uma coisa muito séria e muito importante também, que eu quero que vocês atentem para isso, porque provavelmente vai acontecer com alguns de vocês e vocês vão lembrar que eu disse isso, é o seguinte: sempre que vocês estiverem lá fazendo, estão escrevendo lá na fundamentação teórica, segundo fulano de tal, parari, parará, parará, já pega a referência e já coloca lá no final. Ah, professor, eu faço isso depois. Tem problema, você pode fazer depois. Só que o que acontece no depois? Você esquece. Na hora que vocês vão mandar para mim, eu vou falar, tá faltando a referência tal. Aí vocês vão procurar essa referência e não vão achar nunca mais. Para vocês terem uma ideia, na minha dissertação, eu citei, se não me engano, 40 e poucos ou 50 e poucos autores. Mas, veja, era uma dissertação, era um mestrado, não é a graduação. Vocês não precisam ficar citando 30 pessoas na tua graduação. E aí, quando eu dei a última vez lá o trabalho para o meu orientador fazer a lida final dele lá, as observações finais dele, antes de eu protocolar para a banca,
o meu orientador falou assim, Eduardo, tá faltando a referência do Silva, 2003, acrescenta lá. E eu, beleza, Silva 2003. Aí eu não achei no meu computador o Silva 2003. Eu fui procurar na internet, Silva 2003. O meu trabalho era sobre desenvolvimento regional. Então eu procurei na internet assim, Silva 2003, entre aspas, né, já para pegar citações que tem o Silva 2003, e coloquei do lado, artigo desenvolvimento regional. Sabe quanto deu a busca disso? 2.000 e poucos artigos. Eu fiquei 15 dias procurando o maldito Silva 2003 para colocar na minha dissertação. Eu quase tive que refazer uma parte da minha discussão lá porque eu não achava esse maldito autor. Então, estão escrevendo a fundamentação teórica, copiou ali, já cola na referência e boa. Nem que vocês não façam ela toda bonitinha, toda nas normas, etc. Não tem problema. Mas põe o básico lá. O nome do autor, o nome do arquivo, do capítulo do livro, ou do artigo, e aonde ele foi publicado. Depois, onde que tem que pôr o quê, a gente arruma no final. Mas nós não vamos daí ficar perdendo tempo para achar isso daí. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Enquanto vocês pensam aí, se vocês têm dúvidas, eu vou dar um print aqui na tela para pegar quem estava aqui assistindo a aula hoje, para depois eu fazer a chamada. PCC1 veterinária. Pode falar. Quem abriu o microfone aí, pode falar. Fala aí, Alex. Professor, diga. Boa noite, tudo bem? Noite. Por exemplo, é o seguinte, se eu acho num artigo uma citação de um autor, mas aí eu não quero colocar nada do artigo, eu quero usar só a citação do autor, eu posso fazer isso, daí pegar lá no artigo a referência bibliográfica e colocar na minha citação? Entendeu a pergunta? Não, entendi. Você não pode fazer isso pelo seguinte, porque aquela citação pode estar errada. O cara que você está fingindo que leu, né? Porque você está, assim, vamos dar um exemplo. Você está lendo o texto do Madureira, que está citando o Silva 2003. Você não quer usar o Madureira, você quer usar o Silva 2003. Então você pega lá, segundo Silva 2003, tal, e copia o que eu escrevi lá. E aí na referência, você vai na minha referência do Madureira, pega lá o Silva 2003 e coloca. Beleza. Pode não dar em nada. Só que pode ser que o Madureira aqui tenha escrito uma bobagem enorme citando o Silva 2003. E na tua banca tenha um cara que conhece pessoalmente, inclusive, o Silva 2003, e vai te dar uma esculachada na banca. Então, qual que é o certo? Você pode fazer duas coisas. Uma, procura o artigo original, que hoje em dia praticamente a gente acha tudo na internet. Tenta achar o suposto Silva 2003. Caso você não ache, você vai citar assim, segundo Silva 2003, APUD Madureira 2020, parará, parará, parará. Aí você está fazendo o seguinte, ó. Eu estou citando o Silva através do Madureira. Se ele escreveu alguma besteira, culpem o Madureira. Eu não tive acesso ao Silva. O que acontece também, você fazer um APUD uma vez, duas, não tem problema. O problema é quando o teu artigo é só APUD. Aí o que mostra? Que você não correu atrás do original para ver o que tinha acontecido. Às vezes a gente não acha mesmo. Né? Para finalizar essa questão, a minha dissertação, de novo, né, era o desenvolvimento regional foi uma corrente de pensamento que começou nos anos 40, 50. E os pesquisadores principais publicaram as suas obras nesse período, 40, 50. E aí o que eu fazia, né? Eu, como sou empolgado nas coisas, né? Eu vi que tinha o livro do fulano de tal, 1950. E aí eu não achava esse livro em lugar nenhum para eu pegar ele, né? Mas eu achava para vender lá no estante virtual.
E era baratinho, R$10, R$8 um livro. Aí eu comprava os livros, chegava e eu ia usando esses livros. Quando o meu orientador ia lendo a minha tese, ele só falava, a primeira vez ele falou para mim assim, Eduardo, não escreve dessa forma, porque se você não tem acesso ao original, deixa quieto. Daí eu falei assim, não, mas eu tenho acesso ao original. Como você tem acesso ao original? Porque eu comprei. Tem certeza? Tenho. E aí eu até mostrei alguns para ele que eu comprei, e aí beleza, ele parou de questionar isso. Nessa leitura final, ele chegou para mim e disse o seguinte, Eduardo, na apresentação da tua banca lá, que vai ocorrer dia tal, era lá em Toledo, não era aqui em Cascavel, faça o seguinte, pode ser que não seja necessário, mas por via das dúvidas, faça. Eu sei que você tem esse acervo de livros antigos que você comprou. O cara que vem de fora, de outra instituição, ele não te conhece, ele não sabe. Então, se por um acaso ele falar para você, olha, você está citando o Smith 1916, eu tive uma citação de 1916 na minha dissertação. Você está citando o Smith 1916, você não leu isso. E aí você diga para ele, li sim, e está no carro, o senhor quer que eu pegue lá? Pronto. E aí eu comprovava. Então, só para você ver, parece uma bobeira isso daí, mas pode dar problema. Então, eu aconselho você, tenta achar o original. Não encontrou o original, põe a PUD, sem problema. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok, professor, entendi. Se ninguém mais tem dúvidas, então eu dou por encerrado aqui, vou parar a transmissão e desejar um feliz e cuidadoso fim de semana para vocês aí. Semana que vem estamos de volta. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no e-mail, podem mandar no WhatsApp aí, façam como preferir. Até logo.